Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do SESI, Senai e EL da Serra Catarinense. Me chamo Rafael Albino, estou como agente comercial para o poder público na Serra e no Alto Vale, e hoje estou aqui para fazer essa mediação, né, da nossa live de hoje, um tema tão relevante que é Ninguém te escuta? Aprenda a ter uma comunicação interna mais eficiente. E quem vai estar hoje, nós temos o privilégio de receber hoje aqui conosco, Catier, Michele França. Ela é economista, especialista em direito do trabalho, gestão de pessoas, gestão empresarial e liderança estratégica. Seja muito bem-vinda, Catier, que nós tenhamos aí um belo tempo aí, né, de discussão e também de aprendizado junto com todo o povo aí que está nos acompanhando, tá bom? Obrigada, Rafa. Bom dia. A gente agradece em nome da ProMais o convite de estar participando dessa live e com esse tema tão desafiador, né? Que a gente até fica apreensivo quando vai falar, porque a gente sabe o quanto tá sendo falado e o quanto ele é importante, mas muito desafiador também. Exatamente. Eu quero também lembrar aqui, você que vê esse tema relevante, você está compartilhando esse nosso vídeo ou a live com algum conhecido seu e também que você possa utilizar do chat para fazer as perguntas aqui. Nós vamos estar trazendo todas elas e a Katia vai estar respondendo para nós, tá? Para a gente começar, Katia, eu queria ver contigo realmente qual o balanço que você faz da comunicação nesse momento, né? E o que isso vem, essas mudanças na comunicação, e o que isso vem refletindo na comunicação interna, o endomarketing, como a gente queira falar aqui na nossa live hoje. Tá. A gente pode até pensar historicamente, assim, né, que há uns 6, 7, 8 anos atrás, nas empresas, a comunicação era o mural, né? E aí a gente imprimia Verdade. aquelas folhas, fazia arte e colava lá do lado do cartão ponto. E a gente vem percebendo o quanto isso vem evoluindo, e vem se falando em endomarketing, comunicação interna, e o que a gente comunica é cultura e tudo está interligado, né? Então a gente sabe que hoje até pode ter um mural, mas ele é apenas um meio, ele é apenas quase que um decorativo, porque as pessoas não param mais lá para ficar lendo, né? A gente precisa ser muito mais criativo na hora de comunicar e se precaver, porque não é só um canal efetivo, não é somente um, mas sim vários, né? Então, hoje a gente tem blog, tem empresas que têm blog, tem empresas que têm canal corporativo no WhatsApp, tem empresas que têm Team, alguma outra coisa, mas a gente ainda prega que o maior canal de comunicação é a liderança. É o que ele torna cíclico, é o que ele comunica e diz e amarra todas as pontas do que está acontecendo, é o quanto ele traz informações e atualização para o seu time, né? Tudo que está acontecendo na empresa toda, no mercado, e o que ele traz e conecta com a realidade da empresa. Então, eu penso que o maior canal de comunicação, além dos outros que a gente pode criar como apoio, é a liderança, sem dúvida. A liderança vai amarrar todos esses canais e vai puxar, né? Ó, fica ligado lá no mural, fica ligado no nosso canal do WhatsApp, fica ligado no nosso chat. Mas é a liderança que vai trazer isso para o dia a dia. As pessoas, a gente tem que ser muito criativo para deixar com que as pessoas prestem atenção no que a gente está falando. Então, a gente precisa amarrar em várias pontas para que as pessoas de verdade se conectem com isso. Legal. Então, eu penso que não tem um meio comum, né? E isso está evoluindo, vai evoluir cada vez mais. A gente está vendo o quanto está sendo falado, né? Nos canais de comunicação, no endomarketing, na comunicação interna, redes sociais, o quanto que a gente está conectando as pessoas que estão com a gente de dentro para fora. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Quando você fala, né, que o líder ainda é o principal olhar do trabalhador, né? Mas Uhum. hoje a gente mesmo, antes de começar, a gente falava um pouquinho, né, sobre isso, do número grande de tarefas que grande parte dos líderes tem hoje, e Sim. talvez é um grande desafio, acho que de todas as organizações, é a comunicação. Você sempre vai chegar em uma empresa, né, e vai falar, não, nosso principal problema é a comunicação. Uhum. Então, como que esse líder, talvez não vamos colocar dessa forma, no que este líder está errando, né? Mas o que esse líder está deixando de fazer
para que ele possa ter uma comunicação mais assertiva junto com o seu time, junto com a sua equipe? Tá, eu penso que não é somente o líder, mas em si, desde cima, né, a organização. Hoje a gente contrata uma liderança e muitas vezes, em muitas empresas, em muitas que já estão em outro patamar, não, mas em muitas empresas ele é operacional. E aí ele tem que dar conta de toda uma carga de trabalho e ainda assim olhar para as pessoas, desenvolver as pessoas, engajar as pessoas, comunicar, e sendo que 80% do tempo dele ele está olhando para tarefas operacionais. Então, a gente precisaria inverter isso, né? 20%, quem sabe, ele poderia olhar para essas tarefas operacionais, olhar para dados, números, planejamento, e o restante investir em pessoas. Porque a gente sabe que é esse líder que vai precisar desenvolver essas pessoas, né? E essas pessoas, elas precisam de atenção, elas precisam se sentir acolhidas, elas precisam se sentir cuidadas, elas precisam saber que são importantes, que fazem parte de algo, serem ouvidas, serem consideradas. Isso tudo é comunicação, isso tudo é papel da liderança. Então, eu acho que é uma equipe que vai, eu acho, não, eu tenho certeza que é uma equipe que vai ajudar essa liderança. A gente precisa ter um RH atuante com essa liderança para ajudar, dar meios para ele, para que ele consiga fazer ainda melhor o seu papel, né? E estar muito atento às pessoas. Então, eu penso que o líder, sim, ele precisa se posicionar diante da empresa e dizer, olha, se eu preciso ser o principal responsável, né? Eu sou a gestão de pessoas dessa empresa, eu preciso estar olhando para pessoas. E quanto mais tarefas operacionais ele for absorvendo, menos ele vai fazer o papel dele. E aí a gente sabe que as pessoas, elas se desconectam com a empresa por essa falta de atenção e essa falta de cuidado, né? Aí sim elas não são comprometidas, não são engajadas, não sabem como evoluir, como fazer para atingir o melhor resultado. E eu também penso que é uma carga muito, muito pesada para a liderança. Por isso que precisa ser um time alinhado com ele e ele muito mais se posicionar enquanto líder, né? Dizendo, e aí fazer uma gestão do tempo. Eu sei que é difícil a gente de fora falando, mas eu não vejo outro caminho a não ser esse, a não ser a gente organizar a nossa rotina para que a gente consiga cuidar muito mais das pessoas e ter meios para isso, e não precisa ser só sistema, né? Porque às vezes a gente se amarra dentro de um sistema e aí para de olhar no olho, para de ver o que está acontecendo com a nossa equipe, para de ouvir também, né? Porque às vezes se fecha, precisa dar conta de algumas coisas, se fecha e não mantém os ouvidos abertos. Porque o que acontece na nossa empresa é quando a gente não está ali junto, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Então, eu penso que não tem uma fórmula secreta, assim, e uma só ação que o líder pode fazer. Eu penso que é ele conhecer a organização, conhecer o time, e aí sim tentar alinhar o seu dia para que ele consiga dar conta disso. Mas muito mais um posicionamento. Sim, é bastante interessante quando tu traz, e a gente falava no início, né, das vários meios de comunicação que hoje a gente tem, né, que as empresas e as organizações utilizam, e eu, do meu ponto de vista, muitas vezes acaba tornando um pouco informal essa comunicação, e quando você traz essa comunicação do líder direto com a empresa, né, o liderado, perdão, isso torna essa comunicação muito viva, né? O nosso gerente, ele usa dizer que a gente sempre é promovido a incompetente, né? Ele fala, você está bom no lugar, você é promovido para um lugar onde você não é competente para aquilo, você vai precisar se desenvolver. E eu vejo muitos líderes ainda nesse sentido, tentando, eles ganharam uma equipe, eles não formaram um time. Né? Eu acredito que isso é uma questão chave para que você possa ter esse desenvolvimento. Né? E essa questão, né, de como, avançando um pouquinho mais, né, como a gente utiliza dessa comunicação. Com a comunicação vão vir os pontos de vista e opiniões. E como hoje o trabalhador, ele quer fazer parte do todo, né? Mesmo ali, ele quer fazer parte do todo. Como o líder deve, ou como a gestão, o RH, deve se posicionar diante de pontos de vista, não somente reclamações, né? Mas pontos de vista que realmente são relevantes, como diz a Nilva, que é nossa gestora de RH, ela sempre fala que toda reclamação, e muitas vezes, é um pedido. Né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, como que o líder deve
diante de toda essa correria, essa questão toda acelerada que a gente vive na vida hoje, como que ele deve construir e trabalhar isso para que esse colaborador, como você disse, ele possa se sentir valorizado, possa se sentir parte e não procure outro lugar que ouça ele. Uhum. Se a gente partir do ponto que as pessoas elas esperam que a empresa, que o líder as ajude a melhorar, a gente sabe que é muito mais de sensibilidade do que de instrumentos, né? Então, se a gente, enquanto empresa, deixar muito claro o nosso jeito de ser, para onde a gente quer ir e o que vai nos levar para lá, já fica um pouco mais fácil dessa liderança, dessa área de gente e gestão se posicionar e ajudar esse líder nisso. Então, a gente ter canais para que as pessoas possam verbalizar o que elas sentem, que a gente tenha momentos de troca, né? Agora a gente quer te ouvir, fala para gente, fala para mim o que está acontecendo, o que te incomoda, porque às vezes a gente, e aí muito tempo foi assim, né? Feedback uma vez por ano. Ele é efetivo? Claro que não, ele destrói. Porque muitas vezes qualquer palavra que a gente use errada, naquela expectativa do colaborador de receber um elogio ou de receber até uma promoção salarial, que daí distorce muitas coisas, pode ir para um lugar que a gente nem estava imaginando. Então, as pessoas elas criam muita expectativa, né, na empresa, no líder. E para começar, a melhor coisa que a gente possa fazer é sentar e ouvir. Mas a gente sabe que quando a gente faz isso demais, a gente também mistura, né? A liberdade que as pessoas têm. Então, a gente precisa dizer para elas: olha, até aqui eu consigo ajudar. A partir disso, a gente precisa juntos construir. E aí eu preciso de que tu me ajude com isso, né? Fala para ele o que ele precisa te ajudar e o líder também fala o que precisa. E aí juntos constrói. Porque quando a gente diz muito o que as pessoas têm que fazer, a gente não permite que elas pensem, a gente não permite que elas, em um curto espaço de tempo, tenham uma opinião. E aí, a longo prazo, elas vão se posicionar. Mas aí passa o time, né? Então, eu penso que é muito mais essa proximidade que vai gerando isso. E aí, cada empresa vai ter o seu jeito de ser, o seu jeito de agir e as melhores formas, as melhores práticas para fazer. Mas a proximidade do líder e que a gente faça mensalmente um momento para aquilo, um momento em conjunto, um momento em particular, um alinhamento semanal para trazer tudo isso, que as pessoas tenham abertura mesmo para falar. E nessas reuniões, né, mensais, depois de um certo tempo, a gente permita que essas pessoas que estão na nossa equipe apresentem a reunião, e aí a gente dá o direito delas viverem isso também. E a gente sabe que quando a gente está vivendo, é diferente do que a gente olhar de fora. Porque quando a gente olha de fora, a gente sempre tem um monte de coisa para criticar. Mas quando a gente está envolvido junto, a gente não tem tempo para ficar só olhando de fora e ver o que a gente podia fazer de melhor ou não. A gente vai tentando e com as tentativas e erros que a gente vai construindo. Então, eu penso que é movimentar demais esse time para que a gente não tenha tempo de olhar só a escassez, mas olhar tudo que a gente construiu e olhar o que a gente ainda pode construir de diferente. Então, as pessoas elas só acreditam naquilo que elas ajudam a fazer. Então, não que eu preciso do zero contar com as pessoas, mas eu posso dar ideias gerais, ideias do que a empresa já está caminhando e a equipe construa a partir disso. E aí a gente vai alinhando juntos, né? Então eu penso que é muito mais essa proximidade e tentar alcançar as expectativas que as pessoas também tornam. Eu sei que isso é muito difícil, mas quando a gente está próximo, a gente está um pouco mais alinhado. E aí o óbvio precisa ser dito, né? Às vezes, e conhecer o time é muito importante por isso. E a gente, no nosso dia a dia, a gente preza muito por isso. Se a gente não conhece o nosso time, se a gente não se conhece e a gente não conhece o nosso time, a gente não vai conseguir saber de verdade o que acontece. A gente rotula muito. Líderes, às vezes, e muitos, eu participei muito tempo de entrevista, e às vezes eles não gostam daquele entrevistado que fala muito, ou daquele liderado que reclama. Reclamar demais é ruim, mas às vezes ouvir uma reclamação ou outra é muito importante, porque é ali que a gente vê, como tu comentou, né? Que é alguma objeção do colaborador. Às vezes é naquele momento, naquela emoção, que ele consegue falar o que ele pensa e o que está acontecendo. Então, é muito na sensibilidade e no olhar. Às vezes a gente, com a tecnologia, a gente esquece de levantar a cabeça e olhar no olho das pessoas e ver o que está acontecendo.
E às vezes a gente vai perceber que aquele dia a pessoa não está bem, ou que aconteceu alguma coisa que levou ela para aquele lugar, e está tudo bem. Se a gente, enquanto time, entender que isso é normal e que todo mundo passa por isso, uns mais, uns menos, e uns demonstram e uns não demonstram, porque a gente é diferente, né? É a questão, principalmente, eu vejo também nisso que você traz, me trouxe à mente agora aquela questão do comprometimento, né? Muitas vezes a gente quer pessoas comprometidas, mas eu trato ele de longe. Então, é difícil de você conseguir conectar realmente ele à tua cultura, se muitas vezes ele está longe daquilo que você está construindo. Talvez seja um ótimo modelo e tal, mas ele não alcança as pessoas, né? Então, isso talvez distancie e, na realidade, não agrega, né? E a gente sabe que é o profundo que conecta, né? É quando a gente de verdade está conectado com as coisas que a gente consegue provocar mudanças. Então, tudo que é superficial, ele gera uma mudança, ele gera a curto prazo. A gente é ótimo de iniciativa e péssimo de acabativa. A gente não dá continuidade nas coisas, porque as coisas ficam muito no superficial. E aí a gente de verdade não engajou, porque se a gente tem aquela energia para começar, mas não tem para continuar, é porque a gente precisa entender que tem que ter alguém que puxe. E esse alguém que puxe não pode ficar cansando, porque é ele que precisa puxar, é alguém que precisa conectar. Ou a gente tenta desenvolver pessoas, e a gente sabe que a gente tem na nossa equipe aqueles líderes, influenciadores, que eles não são tidos como líderes em termos de papel, em termos de função, mas eles são influenciadores. Eu preciso conhecer o escopo do time para que eu pegue esses influenciadores e eles me ajudem até uma comunicação mais assertiva. Se a gente pensar que a gente está 24 horas conectado em tudo, tentando dar conta de tudo, como que a gente de verdade vai parar para ouvir? Às vezes, quando a gente para ouvir, a gente está pensando em outra coisa e a gente nem ouviu o que a pessoa quis dizer. Depois então, a gente acha que está com TDAH, né? Sim, daí a gente acha que, como a gente estava falando, a gente acha que a gente está com déficit de atenção, com TDAH, mas é só porque a gente já está ouvindo, querendo dar uma resposta. E às vezes a gente só precisa ouvir sem querer dar uma resposta. E às vezes a gente passa por algumas situações que a gente pensa, meu Deus, o que era o certo eu ter feito? Só ter ouvido ou ter me posicionado? E a gente fica nesse dilema, né? Exato. E em cima disso que nós estamos falando, o Edilson Siqueira trouxe aqui para nós o Ed, lá de Otacílio Costa, da unidade do Senai de Otacílio, ele trouxe uma pergunta aqui para nós. Ele colocou assim: veja alguns líderes nos dias de hoje ainda tentando reinventar a roda, e com isso se perdendo nos pequenos processos. Como isso pode ser revertido? Menos é mais, né? Às vezes eu só começo a fazer uma gestão quando eu tenho um sistema top. E aí eu posso fazer por Excel, eu posso fazer no Word, eu posso fazer como eu consigo, mas eu preciso estar próximo para ouvir as pessoas. E a gente sabe que a falta de alinhamento interno, ela atrapalha muito mais que o nosso concorrente. Então, o alinhamento, eu não preciso ter um sistema, um Power BI lá, algo assim. Eu posso olhar para as pessoas e dizer, hoje a gente está aqui. A gente precisa chegar aqui. E é na fala, é no contato que a gente faz isso. Então é mais esse alinhamento semanal, alinhamento diário. Tem líder que faz alinhamento de 15 minutos com a equipe para dizer o que aconteceu no dia de ontem e o que vai acontecer no dia de hoje. Tem dado certo. Tem líderes que acham que é perca de tempo e faz uma vez por semana. E eu não acho o julgamento da perca de tempo. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente consegue. Porque se a gente começa a querer inventar a roda e não tem tempo ou não consegue continuar, a gente tem que parar. E o que faz sentido? Para minha equipe faz sentido falar uma vez por semana, porque todo dia as pessoas já chegam e já estão indo fazer as suas atividades. Mas para aquele grupo que é mais operacional, 15 minutos no dia importa, porque é o alinhamento. As pessoas às vezes chegam sem ter uma rotina e elas precisam daquele direcionamento claro. E aí vai do líder também entender o nível de maturidade da equipe. As pessoas que precisam de direcionamento diário, as pessoas que precisam de direcionamento semanal, as pessoas que precisam ser lembradas. É chato, mas a gente vai precisar fazer isso sempre, porque são pessoas e a gente não vai ter todo mundo no nível de maturidade da nossa equipe que consiga absorver o que está acontecendo, fazer o que ela tem que fazer e ainda inventar mais coisas, ser inovadoras, olhar para o mercado. As pessoas não estão com energia para fazer isso o tempo inteiro. Então, é o líder que precisa dar esse direcionamento.
E o inventar a roda, muitas vezes, é esperar que tenha um sistema perfeito, que tenha o modelo de gestão perfeito, que tenha uma gestão profissionalizada, e vai ser a longo prazo que isso vai acontecer, às vezes, nas organizações. Então, a gente precisa se adaptar ao modelo que a gente tem e tentar construir o que a gente precisa. E daí, de verdade, se posicionar, né? Porque de nada adianta a gente querer e a gente não se posicionar. E muitas vezes a gente tem consequências ruins por esse posicionamento, né? Nem todo mundo gosta de ser questionado. E às vezes a gente precisa questionar, mas é uma construção. A gente primeiro precisa entender o que está acontecendo para daí se posicionar e tentar construir algo, né? E que também precisa estar muito na veia do líder se ele quer aquilo. Porque senão a gente vai cansar o tempo inteiro. Então, sim, é bem interessante. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, é bem essa questão quando você traz. Muitas vezes a gente, enquanto líder, eu já fui líder em algum tempo na empresa, e muitas vezes quando você fala, né? O nosso líder chega e nos questiona. A nossa primeira resposta, a gente nem pensa, é uma justificativa, né? Então, na realidade, calma, você não precisa. Hoje eu entendo isso, sabe? Uhum. Eu tenho procurado trabalhar isso em mim. Mas muitas vezes você já quer dar uma resposta rápida, porque já se justificando de algo que talvez nem é algo tão grande. Mas ontem, inclusive, eu tive uma visita onde eu fiquei bem atento àquele líder falando, e ele fez uma cobrança, e a maturidade da pessoa que recebeu, naquele momento, teve duas pessoas que receberam, uma acusou o golpe e a outra recebeu e falou, vou levar para casa e depois nós resolvemos isso aqui. Né? Então, assim, esse perfil do líder e o grau de maturidade dele diante da cobrança, eu acho que também revela muito dessa comunicação que ele tem com o colaborador, né? Uhum. Se a gente vive sempre na defensiva, como é que o nosso time vai viver? Na defensiva, né? Sempre se justificando. E às vezes a gente só dizer desculpa, errei, desculpa, não fiz, não consegui atingir isso, é o melhor caminho. E aí a gente mostra para nossa equipe que a gente também é vulnerável, que a gente também erra, mas que a gente precisa ter um time para nos apoiar onde a gente não é bom, né? E aí o líder às vezes espera ter um sistema ideal para fazer uma avaliação de desempenho e acaba nunca fazendo. Anota pontos, alinha pontos, entende os valores da organização e tenta alinhar isso com a equipe. Tenta alinhar isso no individual com as pessoas. Não preciso ter somente um sistema para eu fazer isso, porque às vezes o meu sistema vai me deixar até cego, que eu só vou responder aquilo que me perguntam. Eu sei que aquilo é um viés e ajuda demais, mas enquanto eu querer só olhar para uma coisa, eu não vou conseguir ter essa visão 360. E aí não me adianta falar que a gente faz avaliação 360. Que dependendo da forma com que aquilo é colocado, as pessoas sabem que vai gerar uma remuneração e aí começa, independente do tamanho da empresa, rola um negocinho político, né? A gente sabe disso, então a gente precisa estar muito atento a isso. E aí o RH também precisa estar muito atento a isso, né? A gente, gestão, precisa estar conectado com a liderança e olhando, quando o líder não está, é a gente, gestão, que está. E não é só ficar fazendo RH da sala. Levanta a bunda da cadeira e vai no chão de fábrica, vai no escritório, para de só fazer papel para que não é usar para nada, né? Ou usado uma vez no ano e que depois, quando sai aquela pessoa que criou, não é mais usado. Então, tenha algo de verdade que é adequado para a tua empresa. E tá tudo bem chegar e mudar tudo. Tá tudo certo. A gente precisa disso. A gente fala muito, e aí o líder precisa entender que não é aquela pessoa que trouxe ele até ali que vai levar ele para frente, e às vezes eu preciso mexer na minha equipe, né? Eu preciso ajudar, mas eu consigo fazer isso quando eu tentei cercar todos os pontos, quando eu dei feedback, quando eu acompanhei, quando eu consegui ajudar a desenvolver, porque eu não consigo ir lá e enfiar um curso para a pessoa fazer. Mas se eu tentar estimular, quem sabe a pessoa tenta ver que aquilo é importante para ela. E aí, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A gente não pode desistir da nossa equipe. A gente pode sim por comportamentos ruins. Porque sim, às vezes a pessoa, né, tudo não dá para fazer, tudo não faz e nunca tem iniciativa para nada. Mas eu acho que sempre tem uma mudança. Se a gente tentar, eu acho que vem uma mudança. E pode ser que essa mudança não vai ficar ali, mas que essa pessoa consiga, em outro lugar, ser feliz,
em outro lugar ser protagonista. Não precisa ser somente na nossa empresa. E aí vai muito mais de um legado da liderança. Então, por isso que a comunicação ela precisa estar muito fina em todas essas áreas. E não que o líder não erre. A gente erra o tempo inteiro. O tempo inteiro é errando e acertando. E parece que daí a gente fala assim, não vou mais fazer isso. No outro dia a gente faz de novo. Porque somos humanos, né? Até antes de ontem eu tive também uma visita e foi bem engraçado, porque o líder falava para mim assim, Rafa, eu não me permito errar, por isso eu não libero certos processos para outras pessoas. Mas eu estou estressado, eu já não aguento mais. Eu falei, exatamente, mas é isso que você está querendo, eu acho que você está querendo pirar. Né? Então, brincava um pouquinho com ele, assim, até para dar uma descontraída, mas você via nos olhos, assim, aquela necessidade de não poder errar. Né? Sim. E aí eu preciso confiar na minha equipe. Poxa, se a gente diz que a equipe precisa confiar no líder e isso gera engajamento também, eu, enquanto líder, para eu assumir outros papéis, para eu ajudar a organização a ter esse olhar de líder de inovação, esse olhar de líder de negócio, eu tenho que parar com esse olhar de líder operacional. Eu preciso confiar na minha equipe e saber que, assim como eu, eles também vão errar. E se eu não fizer alinhamentos diários, ter papéis claros, vão errar muito mais, porque não vão saber até onde pode ir, não vão saber quais são as suas responsabilidades de verdade. Então, eu preciso estar com esse olhar, essa sensibilidade e confiar. Se eu não confio, eu não posso trabalhar com essa pessoa. De verdade. E a confiança, eu preciso entender que ela é construída. Porque, às vezes, eu olhar para ti e me conectar num primeiro momento, beleza. Mas eu preciso construir aquilo. Porque agora, num primeiro momento, a gente só rotula, né? Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Mas é vivendo com a pessoa que a gente vai entendendo e vai criando esse elo de confiança. E aí, se aconteceu qualquer coisa no meio do caminho que esse líder delegou e não deu certo, vai lá e pergunta. A gente não tinha alinhado? O que no meio do caminho ficou que eu não consegui te ajudar? E aí se coloca, né? O que o líder não conseguiu ajudar? O que o líder errou que poderia ser melhor? Ok. Porque se a gente, às vezes, for para a nossa equipe e acusar, a gente já cria uma barreira, né? E aí a gente já vai dizer, quando vem o RH ou o líder, é sempre para cobrar ou para chamar atenção. E não, né? Eu brinco sempre, uma vez eu entrei na sala, tinha 2 RHs e o gerente. Eu falei, eu ia entrar na sala, falei, sala errada, tô voltando. Mas assim, ó, bem disso, disso que nós estamos falando aqui, aí talvez alguém que está nos ouvindo aí, está nos assistindo, está perguntando assim, tá bom, Katia, mas você não consegue, você não conhece a cultura da minha empresa. Ela não dá voz ao colaborador. Como que eu posso tentar fazer isso acontecer, ou como que eu posso gerar isso dentro da minha empresa ou dentro da minha liderança? E aí vamos pensar que essa pessoa que tá pensando isso, né? Vamos supor que seja o próprio líder. E aí é o líder que vai precisar estar próximo dessas pessoas, ajudar elas a desenvolver, criar uma relação de confiança e aí sim gerar resultados para essa empresa. Porque a gente também não consegue argumentar sem a gente ter fatos e dados, sem a gente ter metas, sem a gente apresentar resultado. E a gente precisa ir para quem está acima e dizer, olha, isso daqui está dando resultado, a gente acompanhou durante os últimos meses, deu resultado em faturamento, deu resultado em engajamento, o nosso turnover, e aí é esse líder que vai ter esse poder de argumento. E se ele chegar em vários momentos dizer, não vai, ele precisa escolher, ou ele continua e tem a resiliência para continuar bancando aquilo e tentar mudar a ótica daquilo, ou ele precisa buscar algo que satisfaça e ele não fique tão estressado, ou com esse sentimento de impotência, porque a empresa está daquela forma. E somos nós, pessoas, nós colaboradores, que vamos ajudar a mudar. O dono ele não tem tanta força assim quanto um time unido e um time que traz resultado. E a gente sabe que é uma construção, né? Esse dono também precisa ter confiança no time que está lá, porque às vezes ele é de uma outra geração, ele é de um perfil de comando e controle que não confia mesmo. Então a gente precisa construir isso com ele. E não é a curto prazo, é a longo prazo. E às vezes vai e volta, muitas vezes. Delega, volta. Delarga, volta. Porque às vezes não é delega, né? Delarga, não explica um pouco. E também daí acontece um monte de coisa, né? Um monte de erro. E aí é problema de comunicação, né?
E se a gente pensar, né, que a empresa em si não está preparada, as pessoas também não estão preparadas. Então, é uma construção, né, tentar entender aquela cultura, aquele legado, aquele dono, o que ele quer mesmo, e entender o que a gente precisa fazer para conseguir ter um futuro, né, para aquela empresa. Porque senão a gente sabe que nos dias de hoje, com essa geração que está vindo, com esse monte de informação, com inovação, não é mais só tecnologia, né? Antes a gente falava que era tecnologia, mas hoje a inovação é a gente tentar criar com que a gente já tem algo que nos deixe mais exponencial. Então, eu penso que, meu Deus, não é assim a gente olhar para um ponto só. É a gente virar o funil e olhar com uma visão sistêmica mesmo do negócio, né? Perfeito. E Quando comece você com uma coisa, porque às vezes a gente é imediatista, né? Nós, seres humanos, somos imediatistas, uns mais, uns menos. E a gente quer começar por tudo. Não, começa pelo nosso foco. Trabalhe com duas coisas. Um foco maior, o que é crucialmente importante para aquele lugar. O que é crucialmente importante para aquela área. E aí depois vai tratando os outros. Atividades que são mais tranquilas, tenta entender quem que é a nossa equipe que pode bancar aquilo. Divide o time e depois junte esse time para eles comentarem de tudo que está acontecendo para todos estarem envolvidos, mas deixa claro os papéis e as responsabilidades. E aí esse líder precisa de pessoas que ajudem ele nisso, senão ele não vai conseguir mesmo e o time vai ser incompetente. Mas a gente sabe que é uma construção, né? Não é só líder, não é só liderado, é o conjunto. Sim, e muito legal quando você traz isso, porque até era a minha última pergunta aqui que eu tinha preparado aqui para ti, era realmente, é um caminho sem volta? A empresa precisa ouvir o colaborador, porque essa pessoa que você relatava há pouco aí, esse modelo de gestão, ele é extremamente real, principalmente em micro e pequenas empresas, né? Onde a gente ouve, ele me trocou por causa de R$100, ele me trocou por causa de R$200, né? Então, isso realmente é algo que não existe, ou talvez uma escutativa, né? Quando você traz ali essa escutativa de ouvir, seja um material, seja a maneira de tratar dentro da empresa, né? Toda essa questão. Mas eu te pergunto agora, a gente caminhando para o nosso fim aqui, o que hoje a Cartier indica para esse líder, que talvez seja um baby boomer, que está lá da empresa lá, e ele quer se desenvolver? Eu acredito que essa questão de ter esse desejo de melhorar é o primeiro passo, né? Mas o que, Katia, que ele precisa fazer, ou um curso, ou uma capacitação, o que ele pode fazer para poder começar a ter um olhar diferenciado sobre a comunicação, o endomarketing dentro da empresa? Eu penso que o primeiro ponto, né, esse líder, ele entender de verdade se ele quer. Esse dono de empresa, ele precisa entender se ele quer e se ele tem um time para isso. Então, olha para dentro, olha para o time que tu tem e vê se esse time vai conseguir fazer a virada da chave que tu precisa. Se ele não consegue, a gente precisa buscar alguém de fora que nos ajude. E não acho que vem um consultor milagroso, que ele vai fazer tudo, porque as pessoas que estão dentro, elas precisam abraçar juntos e construírem. Porque senão, quando o consultor sai ou quando essa empresa contratada sair, as coisas vão morrer. E eu acho que não é uma coisa só que precisa, sabe? Eu acho a gente entender em termos de... Primeiro começa, né? E a gente ali na ProMais, a gente tem trabalhado cada vez mais forte, né? Governança, conselho. A gente precisa entender a estrutura de cima para baixo, mas também preparar os líderes que estão aqui para que eles consigam bancar o que vem de cima e o que vem de baixo. O recheio do sanduíche, ele precisa estar muito preparado. Ele não pode só ouvir as pessoas para resolver problema ou quando as coisas não vão bem. Ele precisa ouvir as pessoas para alinhar e deixar claro o que se busca. Então, quando a gente constrói esse movimento, a gente está pronto para buscar de fora algo. Mas tem aquilo que é o conhecimento, né? O que a gente no indivíduo busca para tentar sensibilizar as pessoas que estão ali. E aí, quem sabe, esse dono de empresa criar um comitê com os gestores para que possam construir algumas ideias do que a empresa precisa. Contratar uma empresa que traga um diagnóstico, né? De cultura, e não é pesquisa de clima, é um diagnóstico de verdade para entender o jeito de ser daquela empresa, porque fazer um formulário com um monte de perguntas que as pessoas
sejam direcionadas para responder, também não é entender a cultura e o jeito de ser daquela empresa, né? Porque aí, quando a pessoa vai responder, lá no íntimo, ela pensa, será que vão perguntar do meu salário, dos benefícios, disso? Não, e a gente quer entender de verdade tudo que acontece nos bastidores, aquilo que acontece no dia a dia, quando a gente está com o piloto automático ligado, e não quando a gente para ouvir aquele momento presente, sabe? Então é a gente sensibilizar primeiro a nossa gestão, e aí sim olhar para fora e ver quem pode nos ajudar nisso. Então, a gente tem trabalhado até em muitas empresas, e pequenas empresas, isso é muito legal, né? Pequenas empresas tentando pensar no futuro, tentando entender o agora, para se posicionar cada vez mais forte para o futuro. E não é criar um planejamento estratégico, né? Ou criar algumas metas, algumas coisas para o papel. É de verdade a gente viver aquilo, é a gente se conectar com aquilo. Porque senão a gente gasta muita energia nas reuniões de gestão, né? Parece que é um carro. Reunião para fazer reunião. Uns puxam para um lado e outros para outro, e outros brigam, porque, não, a minha área é assim. Não, a gente está lutando por uma empresa. E aí, na empresa que eu trabalhava antes, a gente sempre falava, né? Aqui não tem um monte de igrejinha, tem uma empresa só olhando para um lugar. Então, quando a gente para de olhar só para dentro da nossa área e começa a olhar enquanto time, o que eu posso ajudar o outro, o que eu posso ajudar a outra equipe, para a gente ajudar e conseguir atingir o nosso resultado, a gente sim vai ser assertivo. Mas, tu falou ali muito forte em desenvolvimento, a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente não quer ou não está preparado. Então, eu penso que é por doses homeopáticas, né? É a gente tentar entender primeiro a nossa dor, tentar fazer um diagnóstico da nossa dor geral, e a gente não vai conseguir captar tudo, claro, mas pelo menos a gente tem um começo. A gente começa por alguma área, por alguma ação. E aí a gente prepara o nosso time de liderança. A gente cria alguma trilha de desenvolvimento, a gente faz feedback periódico, a gente faz algo mais robusto para que olhe para a inovação, não sei, a gente tenta conectar esse profissional com outro profissional de outra empresa que já tem essa expertise e ajude com esse olhar sistêmico, esse olhar de inovação, esse olhar para o negócio, né? Então, eu penso que é um todo, assim, né? Mas é o querer primeiro, é o querer, é a gente acreditar no nosso time e nas pessoas, porque não adianta eu trocar uma empresa inteira, aí o DNA vai embora, aí eu posso só ter o mesmo CNPJ com outra empresa. E a longo prazo a gente sabe que isso vai se perder, porque não tem a base formada, né? A gente pensa igual uma obra que começa. Se eu não tiver um projeto, se eu não começar lá a pegar a máquina, a mexer, a tirar o barro, a fazer bem uma base, uma estrutura, daqui a 5 anos vai acontecer o quê? Não vou ter só fissura, vou ter buraco nas paredes, ela vai começar a quebrar. Então, exatamente, se eu quero ter um prédio, que é uma empresa mais robusta, maior, eu preciso ter os pilares. E aí eu venho para a cultura, venho para a liderança, que é o que foca muito mais, né? Não, ótimo. Eu não sei se fica muito linkado. O que tu me perguntou. Respondeu sim, até linkado, inclusive, com algumas falas que tu teve antes ali, da questão de trazer um foco maior, para depois você conseguir desdobrar, e na realidade esse diagnóstico que você traz ali dessa necessidade, né? É algo que muitas vezes o próprio Sebrae encampa em alguns momentos dos seus projetos, né? E de liderança. Então, trazer para você que muitas vezes está aí, né, numa empresa, talvez média, pequena, que está tendo essa dificuldade, você pode estar buscando esses canais, tá? A gente tem vários clientes pequenos que a gente atende e faz alguns desenvolvimentos, inclusive pelo Sebrae. Né? E aí a gente, meu Deus, como que eu vou pagar isso? Gente, tem recurso para tudo. E começa, menos é mais. Não fecha um projeto milionário que tu não possa pagar. Fecha por partes, que aí tu consegue, assimilou, respirou, viu que é importante, vai para a segunda parte. Porque se a gente faz o todo, às vezes a gente começa já na metade do projeto a desacreditar, porque a gente é muito imediatista e a gente quer resultado na hora. E quando a gente fala de cultura, a gente sabe que pelo menos 2 anos trabalhando bem forte, que a gente vai conseguir ter resultado para frente. Perfeito. O Edenilson colocou aqui mais uma fala, ele trouxe aqui para nós. Quanto maior o tempo das reuniões, menor será o resultado. Se as reuniões forem sem pauta, forem para debater coisas que são ineficientes, com certeza.
Mas se eu tiver um momento de uma reunião longa que é necessária, que eu preciso alinhar aquilo, que aquilo é vital para eu dar sequência, né? Para minha equipe dar sequência, ok. Mas eu preciso de verdade entender o time. Se o time, e aí eu preciso ter um mediador para isso, né? Às vezes. Eu preciso ter uma pessoa ali ligada no negócio e dizer, gente, a gente está indo para outro caminho, voltamos para cá e entender, olha, agora a gente produziu até aqui, por hoje é isso. Voltamos outro dia com a seguinte pauta, né? Então a gente precisa também entender, porque às vezes uma reunião longa é necessária para que a gente debata, para que a gente discuta o futuro, né? Mas quando a gente começa a colocar muito para julgamento, para um setor contra o outro, ou para ficar só se defendendo, ela não é assertiva mesmo. E aí ela é desmotivadora, né? A gente sai de lá e pensa, tô cansado e não chegamos a lugar nenhum. Tem que fazer outra reunião da reunião. Reunião da reunião. Katia, quero te agradecer por esse momento. É impressionante, mas já foram 40 minutos já da nossa fala aqui. É muito rápido. Né? Mas tem várias marcações aqui, teria mais pelo menos uma hora aqui para a gente ir conversando, né? Mas a gente sabe que vai ter outros momentos como esse. Bom. Mas quero, primeiramente, agradecer o privilégio de poder estar recebendo você, estar conversando contigo. Eu falo sempre para aqui que é um privilégio estar conversando com vocês, eu tiro muito conhecimento dessas conversas, para mim enriquece demais, sabe? Então, quero agradecer e deixar aberto aqui para você deixar a tua palavra final, para a gente poder caminhar para o fim. Tá. A gente, então, agradece também esse momento, porque para a gente não é só transmitir o conhecimento, mas é a gente estar em conexão e a gente da ProMais entende que tudo que a gente puder contribuir para uma sociedade, para empresas e para profissionais poderem evoluir, isso é o que a gente deseja. Então, a gente também se coloca à disposição, depois se a gente puder passar o nosso contato, para que alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, entre em contato com a gente está disponível, está disposto a ajudar e a gente gosta muito dessa troca, porque faz com que a gente cresça e aí também estabeleça vínculos, né? A gente sabe que a gente a gente precisa, para que as coisas evoluam, estar à disposição. Então, nem tudo é monetário, a gente sempre fala isso. Muito mais é troca do que a gente pensar em só fechar projeto, em só fechar algum contrato, tá? E, mais uma vez, obrigada, que a gente possa estar outras vezes com vocês e pode chamar sempre que precisar, tá? Muito obrigado. Eu também acredito muito nisso. Nem tudo é monetário. Também acredito muito nisso. Eu quero agradecer você que está nos acompanhando, que esteve conosco durante todo esse tempo. E, se for da sua vontade, deixa teu like aí e compartilha todo esse conteúdo para que outras pessoas possam também ter acesso a isso e possam ter as suas vidas transformadas, como diz o nosso gerente aqui, o Giovanni, tá? Gostaria realmente de agradecer mais uma vez pelo privilégio, tá, Katia? Para nós aqui, é muito bom ter você aqui conosco. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima.